Boa tarde, pessoal. Aqui é o Renato Grau. Estou junto com o Vinícius Durbano. Nós vamos mostrar que nós estamos aqui de verdade. Então, Olá, tudo bem com tudo bem? vocês? Nós vamos começar hoje o nosso webinar falando da Lei Geral de Proteção de Dados, com enfoque muito grande nos impactos que podem ter no seu negócio. Bom, pessoal, para quem se destina este webinar? Especialmente para os diretores, decisores e gestores de organizações e empresas preocupados com os impactos que a nova legislação de proteção de dados pode causar. Vamos lembrar que está prevista para entrar em vigor a LGPD no próximo mês de agosto. Bem, pessoal, o que vocês devem esperar deste webinar? Conhecer um pouco dos palestrantes, eu e o Vinícius. Vamos falar com vocês um pouco dos prováveis cenários em que vocês e as suas organizações se encontram. Os riscos e impactos da LGPD. A ideia não é ficar entrando em muitos aspectos jurídicos, e sim dos impactos da lei. Sanções e multas previstas na lei. E vamos entrar e discutir alguns possíveis caminhos a serem adotados para evitar penalidades e prejuízos. E no final, a previsão de mais ou menos 1 hora de duração, vamos ter uma oferta especial, bem especial, para quem participar. E a gente vai deixar as perguntas e respostas para o final, mas o chat está aberto, vocês fiquem inteiramente à disposição para ir registrando suas perguntas, que no final a gente repassa as que tiverem ainda em aberto, ok? Pessoal, está todo mundo me ouvindo bem aí? Se por acaso alguém não estiver, por favor, coloque uma mensagem no chat, ok? Bom, para quem não me conhece, eu sou o Renato Grau, eu sou um apaixonado por transformação digital e dentro da transformação digital a gente tem um tema bastante importante hoje, que é a questão de proteção de dados. Então, eu sempre fui muito preocupado com o que as tecnologias podem fazer para gerarem resultado no negócio das empresas. E nesse momento eu estou preocupado com o que essa lei pode gerar de impacto para as organizações de vocês. Eu tenho um histórico muito grande em tecnologia, tanto sob o ponto de vista de empreendedorismo, quanto de ecossistemas que eu participo e eu colaboro para inovação e transformação digital. Eu vou apresentar aqui o meu amigo Vinícius, ele vai falar um pouquinho dele. Tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite, Renato. Muito bom estar aqui com você. Meu nome é Vinícius Durbano, sou CEO da EcoIT, trabalho com tecnologia e segurança há quase 15 anos e também sou cofundador do EcoTrust, que é uma plataforma de cybersecurity que inclusive ajuda nesse contexto de proteção de dados muito fortemente. Então é um prazer aí e acho que hoje a gente vai ter um conteúdo muito rico para colocar um pontinho de atenção aí especial na cabeça desses gestores. Muito bem, pessoal. Vamos começar por uma avaliação de cenários. Olhando para você, nós estamos imaginando aquelas pessoas que a gente mais tem contato nas empresas que têm tratado de tema de transformação digital e incluindo o tema de proteção de dados. Qual é o cenário que a gente vê para essas pessoas? Elas se sentem num ambiente com demandas cada vez mais complexas de clientes, múltiplos produtos de tecnologia, então a gente está falando em cenários bastante híbridos, com tecnologias das mais diferentes possíveis, e isso leva muitas pessoas a se perderem nesse caminho,
E, como todos os casos que a gente vê no nosso país e nosso mundo, um ambiente cada vez mais competitivo. E para suas empresas, para suas organizações, o que nós vemos? Uma grande parte dessas organizações não está ainda com nenhuma estratégia tecnológica. Muitas acreditam que as plataformas são boas o suficiente para darem conta do recado. Muitas delas têm um back-office legado, ou seja, muitos sistemas que com o passar dos anos foram importantes, mas hoje eles são um legado e são muito mais um problema do que uma solução. E o que a gente vê muito com tantos players no mercado são muitas soluções fragmentadas. E o que acontece com soluções fragmentadas? Elas geram riscos reais. Isso é um ponto de atenção, porque por indicadores de mercado, a gente sabe que esta fragmentação gera uma demanda de tempo muito maior dos colaboradores, em torno de 50% a mais do tempo gasto em atividades colaborativas. E o que é importante, a gente quando olha as empresas do mercado, às vezes acredita que problemas como esse de proteção de dados ou de ataques, de cyberataques, acontecem só com empresas de maior porte. E, na verdade, 71% dos cyberataques acontecem em pequenas empresas. O Vinícius tem um pouquinho de experiência nisso, né, Vinícius? Eu queria que você falasse um pouquinho do que aconteceu até no início de empresa de vocês, quando vocês detectaram aqueles ataques de ransomware. Sim. E vocês tiveram uma ação em cima disso? Sim, a gente percebeu que por volta de 2014 começou-se um boom mesmo de ataques cibernéticos e de um tipo de ataque que era um ataque de sequestro de dados, que antes a gente não via muito. Aqueles que pediam resgate, né, em bitcoins e tal. Então foi bem na época de ascensão do Bitcoin que começaram a ocorrer esses ataques. E aí o que a gente viu é que começou a atingir empresas de todos os tamanhos e de todos os tipos de maturidade em tecnologia, né? Então, empresas que antes pareciam estar seguindo melhores práticas começaram a ver que não era bem assim, e outras que nem pensavam em segurança começaram a ver que era uma preocupação que começava a ter. E aí a gente começou a atender empresas de ataque cibernético, atendemos 300 empresas como pesquisa e desenvolvimento. Depois a gente criou uma área de resposta a incidente, onde até hoje, desde 2014, a gente atende em média 10 empresas por dia que acabaram de sofrer um ataque desse. Inclusive foi o que deu de insight aí para a gente criar o EcoTrust, que é o produto. Mas o lance é que de lá para cá, o Brasil subiu no ranking de 7º país que mais tem ataque cibernético de sequestro de dados para 2º no mundo. Então o Brasil é o 2º país com mais ataques de sequestro de dados, do tipo ransomware, e o 3º em crimes cibernéticos. Então, isso, falando dessa pesquisa aí que está na tela, né, 71% dos ataques visam pequenas empresas, porque naturalmente são mais vulneráveis. São menos preparadas, né? Exato. Investem menos em proteção, em tecnologia. Mas não são só elas também. Então, na verdade, às vezes tem um mito de que é só para grandes, mas as grandes também pensam que, por estarem preparados ou por investirem muito em tecnologia, também estão fora disso. Então, na verdade, não é nenhum dos dois, né? São realmente dois mitos que vai atingir todo tipo de empresa, com todo tipo de maturidade. Inclusive, essa semana agora, recente, teve um grande ataque, né, partindo lá da Espanha, de empresas de tecnologia, inclusive. Sim. Né? E então você vê que não se fala mais se você vai ter o ataque, mas sim quando. Então, é uma realidade para todos os tipos de empresa e não para, né? A gente está subindo. É um ranking que, infelizmente, a gente está indo muito bem, entre aspas, né? E até aproveitando, né? A gente tem se falado muito no mercado de diversidade, né? E questões de
masculino, feminino e etc. tal. O fato é que esse tipo de ação é uma ação que leva em conta a diversidade, né? Todos os tipos de empresas, não tem preconceito não nenhum. Não tem preconceito, né? Infelizmente. Muito bem. Bom, falando desses incidentes cibernéticos. Bom, por estatística, ele já tem causado mais de $1 trilhão de prejuízos para as empresas. E a gente sabe que esses números são sempre muito subdimensionados. E por que eles causam isso? Perdas operacionais, prejuízo na imagem, reputação e credibilidade, acaba ocasionando perda de valor de mercado, principalmente aquelas empresas listadas em bolsa, perda financeira, que pode acontecer direta ou indireta, e acaba gerando custos advocatícios bastante grandes. É importante dizer, Renato, só uma coisa, é que, como é bom lembrar que a maioria das empresas, né, como você bem disse, não comunicam ou não divulgam para ninguém que foi atacado. É verdade. Então esse número, por isso que ele é subestimado. E se a gente for olhar do outro lado, $1 trilhão de prejuízo, você também pode relacionar isso com o lucro do crime, né? Então, quer dizer, tem algumas pesquisas que mostram que o crescimento do resultado financeiro dos grupos criminosos que trabalham com ataque cibernético, ele cresce de uma forma muito mais veloz do que os investimentos em segurança nas empresas. Incrível, hein? Então, quer dizer... Nessa época de crise que a gente, esses anos de crise no Brasil, de repente é uma oportunidade de negócio aí para o mal, para o lado do mal, né? Total. Se você pensar em lucro, parece que não faz nenhum sentido você estar do lado do bem, mas não é bem assim, né? Então a gente vai trabalhar sempre contra os vilões, né? Essa guerra do bem contra o mal, a gente vai trabalhar a favor do bem. Sempre. Bom, como foi falado, ataques cibernéticos não escolhem alvo. Uma outra estatística interessante é que o custo médio de uma violação de dados para uma pequena e média empresa é de $120 mil. E que pequena ou média empresa pode absorver facilmente um prejuízo desse, né? É muito importante. Bom, casos e causos e cases, o que aconteceu por aí, né? Que a gente vê. Alguém foi enganado por um e-mail do CEO e usou seu cartão corporativo para enviar os cartões de presente do iTunes. Perdemos cerca de $5 mil. A única razão pela qual pegamos o golpe foi de que era uma ordem de venda de 6 dígitos e nossas ordens de venda são de 7 dígitos. Vimos que estávamos passando pelas unidades de rede, criptografando arquivos, começando com a unidade Z e continuando a partir daí. Isso eu vi mais de um cliente meu, né? Desesperado, olhando para a tela e não tem o que fazer, os arquivos sendo criptografados em ransomware, era bem esse tipo de ataque, né, Vinícius? Exato. Inclusive, antes de começar aqui, 5 minutos antes, um parceiro ligou e falou, tem um cliente que acabou de ser atacado e o estranho é que ele tinha firewall e antivírus. Ah, ele achava que tinha. Não, ele tinha, mas na verdade não é isso, né? A segurança é muito mais do que isso. O buraco é bem mais embaixo. Aqui, um outro caso que aconteceu com um cliente nosso. Eles conseguiram a senha de alguém e enviaram um e-mail para o nosso CFO que fez a transferência bancária de $40 mil. Isso aconteceu com um cliente nosso e, infelizmente, o final não foi legal. Bom, a gente está falando em relação aos impactos na lei. Quais são as sanções previstas na LGPD? Multa de 2% do faturamento total, limitada a R$50 milhões. Eu até vi um comentário num artigo meu, justamente a respeito dessa questão dos 50 milhões, que chama muito a atenção o número 50 milhões, né? Sim. Mas as pessoas têm que perceber que a multa é de 2% do faturamento total. Então, é algo que, se você fala que uma empresa tem de 10% a 20% de lucro líquido quando está no melhor dos mundos, né, 2% é significativo. Mas, mesmo assim, para chegar a 50 milhões, é um número, o faturamento tem que ser muito alto. E outra questão também empresas, se a gente for
por uma ótica, né, empresas menores tendem a ter mais prejuízo. Porque imagina o seguinte, os 50 milhões numa empresa grande talvez não chegue a 2%, ou seja, muito menor do que o 2% do faturamento. Então, empresas muito grandes, talvez elas tenham isso até no budget. Assim, ó, se é 50 milhões a limitação, porque de grandes empresas não vai ser 2%, né? Ela vai se limitar a 50 milhões. Não, é 2% do faturamento limitados a 50 milhões. Então é proporcional ao faturamento. Se o 2% for maior, né, limita a 50 milhões, mas lembrando que é por ocorrência, né? Sim. Então isso pode se multiplicar aí por algumas vezes. Bom, o fato é que, independente da ordem de grandeza, o valor é significativo e é uma sanção prevista na lei. Outra sanção prevista é a suspensão parcial do funcionamento do banco de dados e da atividade de tratamento de dados pessoais por até 6 meses. Talvez isso seja pior do que o dinheiro, né? Empresas que dependem exclusivamente do banco de dados de clientes, empresas de e-commerce, por exemplo, podem ter um impacto muito maior indireto do que direto financeiro. Proibição parcial ou total do exercício de atividades relacionadas a tratamento de dados, idem ao que eu falei na questão passada. Ações de indenização, tanto do consumidor como trabalhistas. E para a empresa que trabalha com o governo, pode ser bloqueada para novos fornecimentos, novas concorrências. Multas impostas pela GDPR. A GDPR é a mãe da LGPD. É a regulamentação que nasceu na Europa, então vamos aprender com as experiências dos outros, né? Ou seja, o que aconteceu lá na Europa que a gente possa usar como referência para essa nossa realidade brasileira. Facebook e Google foram multados quase que de saída por não terem sido muito transparentes com o destino dos dados coletados de seus usuários. A British Airways, multada em 230 milhões de dólares por causa de vazamento de dados de um cliente ocorrido em setembro do ano passado, ou seja, recente. E a cadeia de hotéis Marriott recebeu também uma multa de 123 milhões de dólares, também por uma violação de dados ocorrida em novembro do ano passado. E é bom citar que esse caso aqui, a gente falou da questão de softwares legados, né? A Marriott adquiriu uma cadeia de hotéis de uma outra marca e herdou um sistema. Esse problema que aconteceu foi com um sistema legado, né? Para ver a importância que os sistemas legados têm na proteção de dados, né, Luiz? Tem outros casos da Europa que estão aí, e que também é legal citar, por exemplo, um café que com apenas 2 funcionários que levou uma multa equivalente a 40 mil reais, né? Então, porque ele não cuidava dos dados das câmeras, né? A gravação das imagens das câmeras não tinha o tratamento adequado. Então, você vê que pode ser um pequenininho e, com certeza, um grande. Muito, Outros exemplos, como o Vinícius está citando aqui. Na Alemanha, um policial foi multado em $1.500 por usar a placa de um carro para buscar o número de celular do motorista. Algo pequeno, né? Mas foi usado da maneira errada, foi multado. França, entre os 400 milhões de dólares de multas aplicadas neste ano, até uma imobiliária também foi multada pela utilização indevida de uma câmera de vigilância. O outro case interessante, porque a gente gosta de tecnologia, gosta de esporte, de aplicativos, uma competição de futebol na Espanha foi multada em $280 mil porque o aplicativo tinha acesso indevido aos microfones dos smartphones. Bem interessante onde a tecnologia pode chegar e os riscos que agora as empresas estão passando por causa da tecnologia. Na Áustria, também por causa de uma câmera que monitorava parcialmente uma calçada pública, uma empresa foi multada em 4,8 mil euros. Essa questão da Espanha, da La Liga, de usar o microfone do smartphone, alguns negócios, né, mais inovadores, talvez eles precisem de um tratamento muito mais adequado. Você imagina o seguinte, a Siri da Apple, teoricamente... Ela está ouvindo o tempo todo, né? Siri, Alexia... Exatamente, porque como que ela vai ouvir que você chamou a Siri? Sim, ela está ouvindo o tempo todo, né? Então, como tratar isso e para onde vão esses dados?
E isso, se a gente trouxer para aplicativos mais regionais, se aplicam a mesma criticidade, né? Verdade. Bom, vamos falar um pouquinho de soluções? Quais as sugestões que a gente teria para tratar isso? A número 1. A primeira, realmente, é aquela que envolve equipes multidisciplinares e reestruturação de processos e fluxos de dados. O fato é que essa é a receita de bolo, vai ter que ser feita, mas é algo complexo e demorado. Exemplos de ações que vão entrar nessa pauta. Fornecimento para o usuário, a opção de autorizar ou não o uso de seus dados. Então, para tudo, formulários que você coloca no teu site, na web, relacionamento com o cliente, você tem que pedir a autorização para a utilização de dados. Exibição de quais dados estão sendo coletados e onde serão utilizados. Respeito ao pedido de exclusão de informações pessoais arquivadas ou de interrupção na coleta de dados. Transparência e clareza em sua política de privacidade. Lembrem do Google e do Facebook, eles não foram transparentes e foram muito multados. Ação rápida de notificação para as autoridades em caso de vazamento de dados. Isso é um ponto, né, Vinícius, que a gente tem ouvido falar que é bastante importante, as autoridades, elas sabem que é algo complexo de se tratar, mas é importante mostrar a boa vontade, as iniciativas que estão acontecendo nisso, né? Porque não dá para fazer tudo de um dia para o outro, mas você pode ter boa vontade, não é isso? Exatamente, você demonstrar que você está tomando ações e movimentando a empresa em direção da privacidade, vai ser considerado como uma adequação à lei, né? Então, as ações que você vai tomar, porque se sabe que não é do dia para a noite, como você disse, mas é preciso demonstrar realmente, né? E não é só para inglês ver, realmente vai precisar demonstrar que você está tomando ações de privacidade. E uma dica boa aqui é você começar por projetos novos, né? Sim, então, fica mais fácil, né? Zerado. Então, que é o Privacy by Design, né? Na GDPR. Então, desde o começo de qualquer iniciativa de inovação ou não, né, ou de processo, você já começar a pensar, e a privacidade? Onde será que fica? Como fica a privacidade nesse contexto que a gente está falando? Só o fato de a gente pensar nisso nesse momento já é um grande passo. Muito bom. Porque já vai começar um processo novo, a gente sabe que até consertar todo o legado é um trabalho grande, mas no novo já põe dentro da regulamentação. Exatamente. Um pouco parecido com o cloud. Sim. Lembra, no começo, quando começavam a haver projetos de cloud, começava com aquele website que tem pouca criticidade. Vamos subir para ver como que é? Sim, verdade. Talvez a privacidade você possa começar, vamos ver como que é, porque se engessar o impacto é menor. Então, para você sentir, né, onde vai pegar aí dentro da empresa. Muito bom. Bom, outras. Manutenção formal de registro organizado de todas as atividades de processamento de dados. Muito importante usar ferramentas de tecnologia que o ajudem. Isso daí não dá para fazer na ponta do lápis. Transferência de dados apenas para países que se enquadrem dentro do quesito proteção de dados satisfatória. Aí é um tema mais complexo, nem todas as empresas têm relação com outros países, mas aquelas que tiverem, é mais um ponto de atenção e mais um capítulo a ser tratado. É importante vocês, as empresas, elegerem um responsável para a gestão dos dados. Já no mercado, essa posição está sendo conhecida como DPO, Data Protection Officer, e a empresa vai precisar ter um responsável para esses dados. Não necessariamente precisa ser um recurso interno, pode ser um recurso externo, mas já pensem a respeito. Manter a comprovação de autorização para utilização de dados, então não adianta só falar que a pessoa autorizou, mas você tem que comprovar que ela autorizou de maneira formal. Facilitação na disponibilização de cópias das informações sobre os usuários quando solicitado. Aqui já vou contar uma historinha. Tem um advogado especialista no assunto, parceiro nosso, o Dr. Vitor Hugo.
ele está fazendo uma tese de doutorado a esse respeito, e como usuário, ele enviou 100 cartas para 100 empresas, com uma série de questionamentos a respeito de como estavam sendo tratados os dados dele. E dessas 100, adivinha quantas empresas responderam para ele das 100? 5 empresas. E de quantas dessas 5, quantas conseguiram responder o que ele perguntou e que está tudo de acordo com a LGPD? Nenhuma. Então, para aqueles que começarem a se sentir meio desesperados de não ter começado alguma coisa ainda, saibam que não estão sós. Mas isso não devem deixá-los numa zona de conforto para que não se iniciem as ações, ok? E um ponto interessante também é que já existem seguros a serem feitos contra cyberattacks e questões relacionadas à proteção de dados. Uma sugestão é as empresas se informarem a respeito. Reforçando, essa sugestão número 1, ela é bastante complexa, vai precisar ser feita, mas precisa de planejamento. E quem me conhece, quem acompanha os conteúdos que eu gero, percebe que eu sou bastante objetivo. Eu não procuro reinventar a roda. Eu acho que o que a gente pode fazer de mais prático para a gente já começar a se cercar. O Vinícius comentou desses novos projetos já estarem de acordo com a LGPD. Ótimo. O que mais que a gente pode fazer nessa linha? Uma sugestão é usar tecnologia. O que a gente pode fazer usando tecnologia que já está pronta para que fique mais de acordo com a LGPD? Existem plataformas tecnológicas que, para o ambiente de hardware e software, você consegue manter o ambiente todo atualizado, todo protegido, com criptografia de dados, gestão de acesso de identidades, toda a questão de segurança em bordas, nas pontas, ambiente de missão crítica, tudo protegido através de tecnologia. O outro ponto fundamental, SLAs, acordos de nível de serviço. É muito importante ter uma visão do que a sua operação requer de nível de serviço, porque com base nisso você vai entender qual o impacto de um eventual ataque cibernético para a própria operação. Então você tem que estabelecer um nível de serviço. Se a tua atividade for mais ligada a comércio virtual, por exemplo, se o teu site sair do ar, qual o impacto que isso vai ter? Então, é um ponto bastante importante revisar os níveis de SLA para cada operação e garantir que eles sejam cumpridos. Em relação a usuários e processos, temos que ir, para quem ainda não tem certificações do tipo ISO, ou não segue boas práticas de metodologias de mercado, vai ter que fazer, e também existem ferramentas que podem ajudar nesse estabelecimento de política de utilização. Um outro ponto muito oportuno é o mapeamento e análise de riscos e vulnerabilidades, que é uma das especialidades do meu amigo Vinícius, que compartilha comigo este webinar hoje. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse tema aí, que você é bastante especialista, Vinícius. Legal. Mapeamento e análise de riscos e vulnerabilidades, ele consiste, né? Lógico que é um tema que vocês com certeza já trabalharam ou já viram, mas ele consiste em você ter uma clareza das prioridades de segurança da empresa. Isso, no fim, é você conseguir ver onde está o ponto mais crítico para a LGPD também. Porque antes de você ter uma violação de dados, que é o que a LGPD ela vai controlar, você tem uma violação de segurança. E essa violação de segurança, que pode ser um ataque cibernético ou pode ser uma simples perda de
de um notebook, por exemplo, Sim. isso normalmente parte de uma vulnerabilidade que foi explorada por alguém ou alguma coisa, ou algum malware, ou alguma coisa assim. Então, quando você faz um mapeamento dessas vulnerabilidades e depois consegue ter um mapa de risco, você começa a ter clareza dos primeiros passos que você tem que tomar com relação à segurança e também das priorizações de investimento, porque você vai conseguir, assim, relacionar a importância do negócio com o risco de segurança. E essas duas coisas juntas, né, vão dar ali a prioridade para você. Então, é essencial. E seguindo a LGPD, ela segue muito, ela deixa claro ali que ela vai considerar melhores práticas de mercado. Então, é importante a gente olhar algumas melhores práticas como NIST, que é o Cyber Security Framework, ISO 27001, PCI, até SOX, né? Então, Bacen. Então, todas essas melhores práticas, elas têm melhores práticas de segurança, inclusive para privacidade, e vão ser base para a tomada de decisão, muito provavelmente, assim como é na GDPR, para uma possível multa, para uma possível sanção da LGPD. Isso pela ANPD, né, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que já foi criada, inclusive. Então, as melhores práticas vão ter referências internacionais e uma referência fortíssima é a análise de risco e de vulnerabilidade. E a gente está falando que existem plataformas tecnológicas que podem dar todo esse apoio, correto? Exatamente. Aqui, sem tecnologia, é impossível, eu posso dizer que é impossível fazer, porque é uma questão estratégica, mas depende muito de tecnologia, né? Não dá para fazer manualmente uma análise de vulnerabilidade. Você precisa fazer um scan, você precisa fazer um correlacionamento com riscos já conhecidos globalmente. Então, é algo que necessariamente você precisa de tecnologia. Eu acho que esse é o ponto fundamental hoje, que eu entendo que seja o início para quem não estiver trabalhando ainda com LGPD, para pensar em relação às plataformas tecnológicas. Eu citei ali a questão de fragmentação das plataformas tecnológicas, que é algo que cada vez mais existem alguns players com soluções completas e, portanto, não fragmentadas, que já estão atendendo a GDPR, né? Então, eu posso citar uma que a gente tem visto uma experiência muito positiva, que é a plataforma da Microsoft em cima de Office 365, Dynamics 365, que já se adequou à GDPR e, portanto, está mundialmente preparada para toda essa questão de proteção de dados, e a Microsoft está numa preocupação muito grande em atender as organizações de ponta a ponta, sem que deixe as questões de segurança com algum tipo de vulnerabilidade. Isso é um exemplo. Agora, o Vinícius tem aqui uma plataforma que aí por isso que eu estou dando esse gancho para ele aqui, que isso vai ficar diretamente ligado a quem está conectado com a gente hoje, que ele desenvolveu. O Vinícius é um empresário nacional, empresário que está lutando, e desenvolveu uma solução própria para mapear e analisar esses riscos e vulnerabilidades. E essa solução aqui vai fazer parte de uma oferta especial para quem está com a gente assistindo o webinar. Vinícius, você pode falar um pouquinho da plataforma EcoTrust e até mostrar um pouquinho para o pessoal? Claro, posso sim. O EcoTrust ele é uma plataforma desenvolvida baseado em melhores práticas globais, né? Então a gente, como você disse, Renato, a gente também não gosta de inventar a roda, mas a gente gosta de fazer a roda ser mais eficiente, eficaz, assertiva, né? Então, o que a gente fez foi pegar tecnologias que já existiam no mercado, se basear nelas e trazer para um cenário brasileiro, num contexto de monitoramento de vetores de risco, tanto de ataque cibernético quanto de vazamento de dados. Então, acho que está aí, né? Beleza. Já não, está no infinito, entrou aí.
em looping aqui. Espera aí. Agora vai. Vou colocar em outra aba. Pessoal, estamos aqui, vamos fazer uma demonstração do EcoTrust. Acho que agora vocês estão vendo aí. Bom, como eu falei, o EcoTrust ele é uma plataforma de cybersecurity que ajuda a monitorar vetores de risco, né? Então, como a gente falou, é importantíssimo a gente ter ideia dos nossos riscos cibernéticos, porque são eles que trazem riscos de vazamento de dados e de ataques cibernéticos. Então, aqui você vai conseguir fazer o monitoramento desses vetores. Então, aqui, por exemplo, é um dashboard que você consegue ter uma ideia geral da saúde da empresa, né? Começando por esse radar aqui do lado direito. Ele é um radar que ele mostra se o ambiente que está sendo gerenciado, sendo feita a gestão de segurança, ele está atualizado. A partir do momento que esse radar ele está rodando, e tem até um número 4 aqui no meio, né? E você pode ter inúmeros radares aqui, quer dizer que você está fazendo scans recorrentes, que é um dos grandes problemas quando uma empresa sofre uma violação de segurança, né? Ela não monitora continuamente as vulnerabilidades e, consequentemente, fica exposta para um possível malware, um possível criminoso que venha atacar, ou até mesmo um insider, né? um colaborador mal intencionado que queira vazar algum tipo de dado. Então, aqui você vai conseguir fazer esse monitoramento. Vinícius, é importante o que você falou, que esse tipo de ação, então, não é uma ação isolada, de você colocar uma plataforma, analisar as vulnerabilidades. É uma ação recorrente, correto? Recorrente. É importantíssimo você ter a gestão contínua das vulnerabilidades. Uma prática que é melhor que nada, mas que não é eficiente, por exemplo, você fazer um pen test ou uma análise de vulnerabilidade a cada ano, a cada semestre. Porque de um dia para o outro surgem milhares de vulnerabilidades. Então, quer dizer, você tirou uma foto ali, legal, mas dali para frente você já não tem, você já ficou cego de novo. Então, a gente aconselha, na maioria dos casos, que você faça um scan diário, pelo menos. E dependendo da missão crítica que a empresa tem ali, você tem que fazer até mais de uma vez por dia, ou minuto a minuto. E depende do escopo, né? Então, você pode fazer, por exemplo, nos servidores, você faz um tipo de recorrência. No parque total, você faz outro. Na área, sei lá, dependendo do segmento, na área de atendimento ao público, você faz com uma recorrência menor. Enfim, isso é uma estratégia a ser definida dependendo da empresa. Depende do negócio, né? Depende muito do negócio. É a questão de você saber o que é importante, qual é o pilar de sustentação do negócio, ou os pilares, e trabalhar e definir como mais crítico. Eu estou vendo aqui no teu dashboard que tem ativos críticos, ocorrências críticas. Então, os ativos críticos vão ser definidos de acordo com o perfil da empresa, correto? Exatamente. Aqui a gente está falando de criticidade de segurança, mas aqui na matriz, veja que eu tenho aqui impacto no negócio, que pode ser baixo, médio e alto, e aí cada empresa tem um, e a probabilidade de um incidente de segurança. Isso daqui baseado em vulnerabilidades que o EcoTrust encontrou. Então, se eu tenho um ativo, né, e esse ativo pode ser um sistema, uma aplicação, pela ISO 27001 pode ser até uma pessoa, né? Então, você tem que mapear, inclusive, isso daqui. Você tem aqui impacto no negócio alto e a probabilidade pouco provável, então você veja que eu tenho aqui um ativo, tem um número 1 aqui, que é um ativo que está nessa condição, que o laranjinha é o risco de negócio moderado. Então, baseado nas vulnerabilidades encontradas e a importância para o negócio, eu dei essa classificação aqui dentro do EcoTrust de forma automática. E quando eu entro aqui, eu consigo ver o que é isso aqui, né? Então, veja que é uma hospedagem, mas poderia ser um servidor, uma aplicação, qualquer tipo de ativo, que inclusive tem dados pessoais, né? E aí justifica a criticidade para o negócio.
o risco moderado e a classificação de segurança C. Vamos entrar nesse ativo para a gente ver o que é. Então aqui eu estou simulando um troubleshooting, né, de segurança. Aqui eu tenho uma classificação C, onde A é a melhor e F é a pior. Então, quer dizer, está no meio ali. E por que isso? Porque foram encontradas 4 ocorrências de vulnerabilidade, de severidade média. Tudo automático, né, Vinícius? Tudo automático. Então você coloca lá o ativo que você quer gerenciar, por exemplo, a tua loja virtual, o teu site com a loja virtual, e só isso. A partir daí o sistema faz o resto. Cadastra o ativo, que é no caso da loja virtual, programa os scans. Sim. E aí o resto o sistema ele faz. Então ele faz o scan automático, correlaciona com o risco conhecido e dá para você ali um indicador de segurança. E lógico, você precisa fazer a gestão disso, né, analisando cada vulnerabilidade e tomando as devidas remediações. Então ele te abre os riscos de segurança e a remediação, ele te dá a dica de remediação e você que aplica. Né? Ou seja, você que é gestor da empresa, você precisa olhar como está o teu rating ali, a qualificação. A partir daí, você pega destina para o teu pessoal técnico para eles cuidarem das vulnerabilidades. Exatamente. Então o gestor ele vai olhar, a matriz de risco, para ver se eu tenho um ativo próximo do vermelho ou preto. Isso daqui tem que ficar zerado. Porque quer dizer que um ativo importante está comprometido na segurança. 2, se ele quer ver no detalhe um pouco mais, ele olha a nota de segurança, que é o score, que é essa daqui. E o operacional, que é o time, ele vai olhar ocorrência a ocorrência. Então, por exemplo, aqui atrás da porta 80, eu tenho uma severidade média por conta de um Apache desatualizado que tem todas essas vulnerabilidades aqui encontradas. Nossa. Ou seja, um simples Apache, ou poderia ser um Windows, ou uma aplicação instalada, está trazendo uma exposição para a empresa como um todo. Então, por isso que aqui é um olhar operacional, né? Então, resolveu isso daqui, remediou, aí você vai registrar toda a remediação aqui, vai tratar essa ocorrência, na verdade, o time técnico, né? Vai tratar a ocorrência, vai registrar qual foi a solução, vai ter todo o registro de artefatos de risco, etc. E aí, com isso, automaticamente, o seu ranking de ativos ele vai ficar mais verdinho, né? Sim. As ocorrências críticas também estarão mais verdes ou azuis, e os seus ativos estarão aqui no ambiente mais controlado, que é o risco trivial ou aceitável. Né? Lembrando que não existe como garantir 100% de segurança, por isso que ou é um risco trivial ou aceitável, né? Não tem zero de risco. Então, com isso você consegue ter ali uma saúde, né? Um indicador de saúde, de segurança e, consequentemente, de privacidade e está dentro das proteções de dados ali. E eu acho que agora ficou ainda mais claro porque é importante um trabalho recorrente, né? Que de um dia para o outro isso daí tem que ser um monitoramento, tem que as vulnerabilidades sendo mapeadas e corrigidas e os scans continuarem sendo feitos para buscar novas vulnerabilidades. Exatamente. De manhã você pode olhar e está tudo verde aqui. À tarde, depois de um scan ou de alguns scans, surgiu uma vulnerabilidade descoberta lá na Espanha e vai aparecer automaticamente para você aqui, porque já estava programado o ambiente. Então, um ativo que antes estava seguro, agora ele está no preto ou no vermelho aqui, porque surgiu uma vulnerabilidade nova. Então, você tem duas possibilidades, né? Ou o seu ambiente mudar e isso gerar uma vulnerabilidade nova, ou algo que não era vulnerável começa a ser, ou é descoberto que é vulnerável. Né? Então, isso pode movimentar totalmente esse painel. Então, aqui é um painel de monitoramento como se fosse um SOC, né? Excelente. Bom, pessoal, eu acho que tanto para quem é mais técnico quanto para quem é gestor, ficou claro a importância da tecnologia dentro desse processo. É impossível conseguir fazer alguma coisa manual. Então, tem que realmente usar a tecnologia e a gente tem aí uma surpresa bastante especial para aqueles que estão participando do webinar. Só para, já aproveitando, né, que estamos todos aqui, eu acho que para aquelas empresas que não têm
a estrutura necessária para conduzir esse trabalho, eu gostaria de me colocar à disposição aqui com a equipe, com os parceiros, para desenvolver algum trabalho conjunto. Eu acho que a gente sempre, somando forças, consegue resultados melhores e eu estou à disposição de vocês. Agora, o Vinícius vai apresentar, eu vou voltar aqui a existir, eu aqui e o Vinícius ouviram bastante nossas vozes e agora, ao vivo em tempo real, nossas imagens. Vinícius, a EcoTrust, nesse caso, vai aparecer aqui nessa proposta com a gente com um parceiro especializado, correto? Exatamente. A EcoTrust, a gente é uma empresa de tecnologia focada no desenvolvimento dessa plataforma e a gente tem um parceiro que é a Suporte 24/7, que é responsável por colocar em prática os processos e colocar para funcionar o EcoTrust dentro das empresas. Então, hoje a gente trouxe uma condição especial aí com o pessoal da 24/7, da Suporte 24/7, utilizando a plataforma mais o serviço especializado deles para análise de vulnerabilidade. Muito bem. Eu queria aproveitar a oportunidade para trocar uma cara e colocar outra que é justamente do CEO da Suporte 24/7, que é o Claudemir, que está aqui ao meu lado esquerdo. Eu acho importante a minha visão, eu dou um apoio na parte como CIO on demand na Suporte 24/7, e eles são uma empresa que utilizam tecnologia para prestar suporte de tecnologia, mas mais do que isso, além de usar tecnologia, o que eu sinto é que existe uma equipe, seres humanos, que estão sempre dispostos a atender. Eu acho muito legal. E aí, o Claudemir, qual que é a oferta especial que você vai ter aqui para quem ficou até agora? Bom, pessoal, eu sou o Claudemir, CEO da Suporte 24/7. Agradeço o Renato aqui pela participação nesse webinar e ao Vinícius aí por nossa parceria, né? O que a gente está trazendo aqui de oferta, né, exatamente tratando aí um dos vetores de risco que o Vinícius comentou aí, que é a segurança de borda, né, da rede, tá? Então, a ideia é a gente fazer uma análise de vulnerabilidade de segurança de borda, e para os 10 primeiros que preencherem o formulário, a gente fará essa análise grátis. E para os demais que também preencherem aí, né, o formulário, que o Renato vai encaminhar aí. Já tem o link aí, acredito que o pessoal esteja vendo, quem não estiver vendo, por favor, avise, tá? Isso, então para os demais, a gente vai dar um desconto aí de 60%, que equivale aí ao pagamento de R$ 297 para fazer essa análise de vulnerabilidade. Excelente, ou seja, a gente sabe que a internet é a borda, o link de borda para tudo que acontece dentro da empresa. Certo. Então, a gente vai fazer uma ação específica habilitando esta plataforma EcoTrust para monitorar justamente o firewall e esta borda que tem com a empresa, correto? Que é o ponto mais crítico. Correto, é isso aí. Muito bem. Muito obrigado, Claudemir. Voltando aqui com o Vinícius. Vinícius, quer reforçar a importância Sim. Você como cara técnico aí, responder a importância dessa análise? Tá, essa análise de vulnerabilidade da borda, ela normalmente você já consegue ver, inclusive, o risco que você tem de um tipo de ataque como o ransomware, de sequestro de dados. Quando a gente passa esse scan no link de internet, né, que vai atrás do link vai ter o firewall, espero, ou não, a gente consegue ver quais portas estão abertas, quais sistemas atrás desse firewall que estão expostos. Então, você vai ter uma análise de fora para dentro e já é um bom começo para você começar, primeiro, a ver como se monitora os vetores de risco ali, através de uma análise de vulnerabilidade. O ideal é que você faça na rede toda, né? Então, isso não vai resolver, mas
já vai ser um bom indicador da sua maturidade de borda. Aqui é a porta de entrada, né? Não adianta a gente ver a porta do quarto, se está trancada ou não, antes de ver a porta da frente ali da sala, né? Então, Show. um passo de cada vez. Então, eu acho que é uma grande oportunidade, inclusive vocês deram muito desconto, viu? Acho que, caramba... Eu agradeço o empenho de vocês. Sei que você está falando, mas vocês dois trabalharam junto aí, fizeram uma oferta bem legal, eu agradeço. Sim, porque realmente isso no mercado ele tem um valor gigante e aí é uma oportunidade muito boa para quem ficou até agora. Então, bom, o link está aí no ar, quem quiser clica e participa, acho que vale a pena, de graça, né? E a gente vai entrar agora na sessão de perguntas e respostas. Então eu vou dar uma olhada aqui no chat, o que temos de perguntas, e a gente vai fazer um bate-bola aí neste final de sessão, ok? Fiquem à vontade de colocar questões, por favor, comentários, e a gente vai lendo pelo chat, tá? Rafael, a LGPD está aí e temos que nos adequar a ela, mas o quanto aproximadamente é necessário investir? Exemplo, software, hardware, parceiros, etc. Pergunta difícil de ser respondida, né? O investimento ele é proporcional ao quanto você já investiu em segurança na sua empresa. E a estrutura da própria empresa, né? Também. Porque o que acontece? Eu acho que começou bem. A gente não tem essa resposta da forma como o Rafael está perguntando, mas a gente tem indicadores. Por exemplo, uma empresa, uma startup que está toda numa cloud, toda protegida, e a cloud já segue LGPD, vai gastar bem menos do que uma empresa que tem aquele legrado, as soluções fragmentadas, né? Sim, tende quem está mais digitalizado, vamos dizer assim, tende a ter uma rastreabilidade dos dados e os vetores um pouco mais controlado. Mas tudo depende também do modelo de negócio, né? Então, depende da quantidade de base de clientes que você tem, quantidade de ativos. Então, acho que tem algumas coisas aí. Uma das questões que vão impactar no valor é a quantidade de funcionários que você tem. Então, o tamanho da empresa também tem uma relação, porque você tem vetores de potenciais vazamentos também ali, né? Sim, principalmente os colaboradores são usuários de tecnologia, né? Sim. Inclusive, os colaboradores também são titulares de dados, né? Então, por exemplo, só em RH, se você tem mais colaborador, você tem que provavelmente investir mais nessa questão. Muito bem. Rafael, a gente está à disposição aí depois para fazer algum raciocínio para o seu caso, para a sua empresa, tá bom? Daiane, olhando pelo lado de plano de saúde, quais os principais impactos? Olha, eu fiquei 3 anos conduzindo a transformação digital de uma operadora de saúde no Espírito Santo, uma das 30 maiores do país, e é um ponto muito preocupante, porque quando a gente fala de plano de saúde, a gente está falando diretamente com pessoas físicas, a gente não fala só dos dados cadastrais, mas a gente está falando de informações da saúde da pessoa e, portanto, extremamente, em tese, sigilosas. Ninguém quer compartilhar quais os tipos de doença você tem, e eu acho que operadoras de saúde ou quem lida com saúde, assim como já tem que ter uma preocupação principal com a vida das pessoas, a questão dos dados está diretamente relacionada. Sim, a lei ela fala de dados pessoais e dados sensíveis, né? Os dados sensíveis, eles incluem dados biométricos ou de saúde. Então, a regra muda para dados sensíveis. Ela é mais severa. A LGPD, assim como a GDPR, ela fala que dados de saúde ou biométricos tem que ter um tratamento ainda mais especial. Ou seja, se vazar dados de operadora, com certeza a multa é muito maior, a sanção é muito maior do que um dado pessoal como nome, por exemplo. Muito então, bem colocado. E faz todo sentido, né? Tem que ser assim mesmo, né? Porque influencia no potencial preconceito que aquela pessoa vai ter, né? Ou o potencial impacto pessoal que a pessoa vai ter em vazar um dado, por exemplo, de saúde dela. E a operadora tem um caso interessante. Sim.
algumas operadoras, por exemplo, ou a maioria, ou até todas, elas usam os dados pessoais das pessoas para aprovar ou não convênios. É fato, e cada vez mais estão utilizando isso, né? Isso, pela LGPD, é proibido. É fazer essa análise com base Porque está usando histórico. dados pessoais para pré-conceito, né? Sim, e que ninguém provavelmente autorizou a utilização desses dados, né? E mesmo que autorize. Porque você tem autorização para tratar ele, mas não para você ser pré-analisado ali. Sim, né? Olha só a importância, Daiane. Que bom que você colocou essa questão específica para a saúde. O que a gente está vendo é que a importância da LGPD na saúde é ainda maior que os outros segmentos de negócio. É isso aí. Bom, Douglas, quanto às empresas de contabilidade que armazenam dados dos seus clientes e dos empregados dessas empresas, quem é o responsável por esses dados? As empresas de contabilidade, né? Sim, a lei ela fala de alguns papéis. Tem um papel do controlador, que é o cara, a empresa, né? Na verdade, o controlador é a empresa que coletou os dados. E aí depois você tem o titular, que é o dono do dado, e você tem o operador do dado. O operador, no caso, quando a empresa terceiriza para a contabilidade, por exemplo, o RH, contábil, a contabilidade ela é operadora, então ela é corresponsável a tudo que o controlador, ou seja, o cliente dele compartilhou com ele. Sim. E responsável, então ele é o controlador também dos dados que ele coleta. Então a contabilidade é muito crítica, porque ela é o controlador e o operador também. Assim como empresas de TI, né? Porque ela é o controlador dos funcionários e tudo que ela coleta, sim, e ela é o operador, por exemplo, de backup. Que tem todas as informações dos clientes. Das empresas. Então, essas empresas de serviço que atendem outras empresas, se elas estiverem tratando dado, né? E tratando dado não quer dizer que você necessariamente precisa olhar o dado. Só o fato de você copiar, colocar para lá e tal, você já está tratando de alguma forma. Mesmo robôs podem tratar dados, né? Exato. E você tem que, dentro da LGPD, ver como os próprios robôs tratariam esses dados. Exatamente. Né? Então, a contabilidade ela tem um ponto de atenção aí, porque ela é o controlador, no caso, dos dados que ela coleta, e ela é o operador nos casos dos clientes dele, e aí você tem uma corresponsabilidade aí. Muito bom. Cris Tebaldi, ofereço serviços digitais para outras empresas, como desenvolvimento de sites e análise de dados. Podemos conversar como posso oferecer essas soluções para meus clientes? Sem dúvida, Cris. Estamos aqui para isso. Eu acho que assim como o Vinícius citou a parte dessa responsabilidade de empresas de contabilidade de TI com dados de clientes, empresas que trabalham também com essas informações, serviços digitais, se encaixam no mesmo perfil, né? Exatamente. E também ela tem ali uma responsabilidade que, inclusive, você pode começar amanhã a fazer isso, porque muitos desenvolvimentos de sites, esse tipo de coisas digitais, né, de páginas, você tem a parte do consentimento nesse momento, né? Sim. Então, quando aquele preenchimento do lead no site, você já precisa ter uma mensagem de consentimento. Hashtag amanhã. Fica a dica. Hashtag, e isso daí nem tá no preço, né? Não. O consentimento começa por ali, né? Então, sim, é interessante, tanto para intranet, quanto para extranet, para sites, etc. Então, olha só, pessoal, ações simples que já podem ajudar. Você vai coletar novos dados através de formulários, peçam a autorização dos clientes e coloquem todas as observações. Exato, aí tem algumas observações específicas que depois, por exemplo, você precisa falar a finalidade daquele preenchimento. Não é só falar, você autoriza eu coletar seu dado? Não. Tem que falar para onde vai, quem vai ter acesso, vai compartilhar com quem e outros detalhes mais. Isso tem que estar na política de uso, né, de privacidade ali. Muito bom. Fábio, hoje vi a apresentação de um futuro parceiro que trabalha com dados. Ele colocou meu CPF e apareceu tudo sobre mim, até números de telefone que não uso mais. A ideia é utilizar a ferramenta dele em minha plataforma para que o usuário se cadastre apenas com o CPF. Posso formar essa parceria ou estaria colocando minha empresa em risco? Fábio,
Fala para o teu parceiro conversar com a gente antes de voltar a conversar com você. Não dá, né? Realmente, como é que você vai fazer uma parceria com uma empresa desse tipo? É óbvio que a gente ainda está falando que a LGPD vai entrar em vigência em agosto do ano que vem e falhas acontecem, né? Então, vamos só, tem que trabalhar nisso, conversar com o seu parceiro para que ele se ajuste. Eu acho que tá todo mundo aprendendo junto e para quem tem mais idade, é muito provável que aconteça aquela própria penalidade e sanções de cinto de segurança de veículos no passado. Então, ninguém usava cinto de segurança e passou a usar no Brasil por causa de multa. É bem provável que a LGPD no Brasil aconteça da mesma maneira. O pessoal, a hora que se assustar, tem bastante o perfil do nosso país, aí o pessoal vai correr atrás. Mas conversa com o parceiro para se adequar. É um trabalho que dá para ser feito. E sei lá que bug que aconteceu, mas não poderia ter acontecido e o parceiro tem que corrigir esse bug. E essa questão, né, talvez ele use uma base, porque tudo vai precisar ser revisto, né? Essas bases, essa correlação de bases de informações, elas vão existir ainda, né? Big Data, tudo isso, mas é preciso saber de onde veio esse dado, se tem consentimento. Então, provavelmente, se ele tem uma base própria que traz essas informações que você falou, ele teve o consentimento de todos os usuários? Provavelmente não, porque você mesmo não sabia que o seu dado estava ali, né? Então, quer dizer, alguns negócios eles vão inviabilizar, vão ser inviabilizados, né, com essa privacidade, mas a grande maioria vai ter que se adaptar e se ajustar, né? Não é nenhum fim do mundo, isso é natural e já aconteceu em outros lugares do mundo e a vida continua, tá? Muito bem. O Wellington está perguntando se a gente vai passar o link para a gravação do webinar. Wellington, a ideia é que aconteçam novos webinars e pode ficar com o nosso contato aí, se precisar da gravação, a gente passa sim, e o importante é a gente divulgar esse tipo de informação para a maior quantidade possível de pessoas. Bom, pessoal, eu já está dando aqui a 1 hora prevista do webinar. Quem ainda tiver perguntas e respostas, respostas não, né? Porque as respostas vão caber a gente. Então, quem ainda tiver pergunta, por favor, passe para a gente e a gente responde, entra em contato depois por e-mail. O meu e-mail está aí, estou à disposição e a gente consegue responder depois, ok? Eu queria agradecer muito a presença de todos, a gente teve uma audiência bastante significativa e espero que todos tenham gostado. Acho que foi algo, para a gente, foi bastante especial e a gente se vê nos próximos, tá bom? Muito obrigado. Valeu, obrigado. Até breve.